Até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. E se o caos do mundo, seus insultos, seus contratempos, sua implacável imprevisibilidade não tivessem poder sobre você? Imagine uma vida onde nenhuma pessoa, nenhuma situação, nenhuma força externa possa perturbar sua paz. O mundo lança suas tempestades em sua direção. Um comentário cortante, um plano que se desfaz, um olhar que fere. No entanto, lá está você, calmo, inabalável, como se a tempestade passasse por você, sem deixar vestígios. Que segredo guardam aqueles que dominam essa quietude? Mergulhamos nas sombras da mente, um reino onde a alquimia emocional transforma a dor crua da reação no ouro da liberdade interior. Inspirados pela sabedoria de Carl Jung e pelo caminho estoico para a serenidade, descobriremos como enfrentar seus gatilhos ocultos pode libertá-lo. Prepare-se para olhar para dentro, onde a verdadeira tempestade se forma e onde a verdadeira paz começa. Todos nós já sentimos isso. A súbita explosão de raiva quando alguém nos corta no trânsito. A picada da dor quando o comentário passivo-agressivo de um colega de trabalho acerta em cheio. A crescente dúvida sobre si mesmo a partir do olhar estranho de um desconhecido. Esses momentos parecem vir de fora, como se o próprio mundo estivesse agindo sobre nós. Mas e se essas reações não forem sobre o mundo? E se forem espelhos, refletindo o que está enterrado lá dentro? A maioria das pessoas vive em um estado constante de reação. Suas emoções são sequestradas por cada ofensa, cada fracasso, cada reviravolta inesperada. Uma palavra dura desperta fúria. Uma oportunidade perdida gera desespero. Tornamo-nos prisioneiros de nossas próprias respostas, acreditando que o externo detém a chave para nossa paz. Mas e se a chave não estiver em controlar o mundo, mas em nos entendermos? Carl Jung, o visionário que perscrutou as profundezas da psique humana, entendeu essa verdade. Ele disse uma vez: tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a um entendimento de nós mesmos. Quando alguém o chama de tolo e a raiva surge, não são as palavras dele que queimam, é o medo dentro de você de que ele possa estar certo. Quando você se sente magoado por ser ignorado, não é o desrespeito deles que dói. É a sua própria necessidade não dita de validação. Duas pessoas podem enfrentar o mesmo evento, uma traição, uma perda, um fracasso, e sair com respostas totalmente diferentes. Uma mergulha no desespero, acreditando que o mundo se voltou contra ela. A outra vê uma lição, uma porta para o crescimento. A diferença não está no que acontece, mas no que está acontecendo por dentro. Cada frustração, cada explosão de emoção é uma mensagem de dentro, um sinal apontando para o que ainda temos que dominar. Esse processo de se voltar para dentro, de trazer o inconsciente à luz, é o que Jung chamou de trabalho da sombra. O eu-sombra, como ele o descreveu, é a parte oculta de nossa psique. Os medos, inseguranças e feridas não resolvidas que enterramos profundamente. Quando alguém nos aciona, não está criando a dor, está a revelando, tocando uma ferida que há muito ignoramos. A maioria das pessoas foge desses sinais. Elas reprimem sua raiva, ignoram sua dor ou culpam o mundo por sua turbulência. Mas aqueles que ousam olhar mais de perto, observar em vez de reagir, descobrem uma verdade profunda. O mundo externo é um espelho de nosso estado interno. Nada pode nos afetar, a menos que encontre algo dentro de si para se agarrar. O insulto só atinge se temermos sua verdade. A rejeição só dói se buscarmos aprovação. O trabalho da sombra é a alquimia emocional,
Um ato transformador de enfrentar o que escondemos e transformá-lo em sabedoria. Começa com uma simples mudança. Em vez de perguntar por que eles fizeram isso comigo, perguntamos o que dentro de mim está reagindo agora? Imagine um momento de frustração. Alguém o desrespeita e a raiva aumenta. Sinta o calor dessa emoção, mas não deixe que ela o consuma. Observe-a como um cientista estudando um espécime raro. De onde vem essa raiva? Ela ecoa um medo mais profundo, uma necessidade de ser visto como valioso? Como Jung ensinou, nossos gatilhos não são o problema, eles são o caminho. Eles nos levam às partes de nós mesmos que ainda não curamos, às sombras que ainda não abraçamos. O que você poderia descobrir se parasse de fugir de suas reações e começasse a ouvi-las? A maioria de nós passa a vida tentando controlar o que nunca esteve sob nosso comando. Ansiamos por aprovação, então corremos atrás do respeito dos outros. Tememos a incerteza, então exigimos que a vida siga nosso roteiro. Ansiamos por justiça, então levamos cada ofensa para o lado pessoal, como se o próprio universo conspirasse contra nós. Quando as coisas não saem do nosso jeito, sofremos. Raiva com o desrespeito, traição com o fracasso, desespero com o caos. Acreditamos que controlando o externo, pessoas, resultados, circunstâncias, podemos garantir nossa paz. Mas essa é a grande ilusão. Como Jung compreendeu, o mundo externo é neutro. Não é bom nem mau, gentil nem cruel. Ele simplesmente é. O que molda nossa experiência é a lente através da qual a vemos, nossa percepção. Marco Aurélio disse uma vez: se você está angustiado por algo externo, a dor não se deve à coisa em si, mas à sua estimativa dela. E isso você tem o poder de revogar a qualquer momento. Enquanto permanecermos inconscientes das histórias que contamos a nós mesmos sobre sucesso, amor e nosso valor, reagimos cegamente, acreditando que a vida está acontecendo para nós. Mas e se muito disso estiver acontecendo através de nós? Quanto mais tentamos controlar o externo, mais poder damos a ele sobre nosso estado interno. Quando precisamos que alguém nos respeite, eles detêm as rédeas. Quando exigimos que uma situação se desenrole de uma certa maneira, ela nos possui. Quando exigimos que a vida seja justa, nos preparamos para uma decepção sem fim. A neurociência apoia isso. Estudos mostram que forçar o controle sobre pessoas, resultados ou pensamentos cria resistência, amplificando o estresse e a reatividade emocional. A busca desesperada por amor o afasta. O medo do fracasso gera autossabotagem. O apego ao controle nos deixa impotentes. A verdadeira liberdade não está em controlar o mundo, mas em dominar como o vemos. Imagine andar pela rua cuidando da sua vida, quando alguém lhe lança um insulto. Eles o chamam de fraco, um fracasso. Nesse momento, o que acontece dentro de você? Para a maioria, a reação é instantânea. Coração acelerado, raiva explodindo, a mente repetindo as palavras como um disco quebrado. Mas e se houvesse outra maneira? E se, em vez de um pico de emoção, você não sentisse nada? Nenhuma tensão, nenhuma perturbação, apenas uma consciência silenciosa que diz que isso não tem nada a ver comigo. Esta é a essência do que os estoicos ensinaram, o que os mestres Zen viveram, o que Jung entendeu profundamente. Nada externo pode perturbar sua paz, a menos que você permita, uma liberdade das paixões que nos prendem, uma quietude sob a tempestade. Eles acreditavam que, ao nos desapegarmos de reações irracionais, nos alinhamos com a razão.
o logos cósmico que governa tudo. Mas isso não é entorpecimento, é soberania. Você não está evitando emoções. Você as está entendendo tão profundamente que elas perdem o controle. Imagine uma tempestade. O trovão ribomba, os ventos uivam, o raio rasga o céu. No entanto, acima de tudo, o céu permanece intocado, sereno. Você não é a tempestade, você é o céu. O trabalho da sombra de Jung leva isso adiante, revelando que nossas reações derivam de um falso eu, uma identidade frágil construída sobre validação, opiniões e apegos. Quando alguém desafia essa identidade, parece um ataque. Mas e se você liberasse essa história? E se você se tornasse o observador, assistindo ao jogo da vida se desenrolar sem ser puxado para o seu caos? Aqui está o paradoxo. Quando você para de precisar que as coisas saiam do seu jeito, elas geralmente o fazem. Quando você não teme mais o que os outros pensam, a confiança aumenta naturalmente. Quando você deixa de buscar o sucesso de um lugar de falta, as oportunidades fluem sem esforço. A psicologia cognitiva confirma isso. A atenção plena e a ressignificação reduzem a reatividade emocional, religando as vias neurais ao longo do tempo. Os insultos perdem sua força. Os fracassos não o definem mais. A incerteza deixa de aterrorizar. Você se torna inabalável, não porque o mundo muda, mas porque você mudou. O maior poder não está em controlar o externo, mas em se render ao interno. Ao observar seus gatilhos, ao enfrentar suas sombras, você recupera sua energia. Você deixa de ser um peão no jogo da vida e se torna o jogador, ou melhor ainda, aquele que assiste de cima, vendo cada padrão antes que ele se desdobre. Entre neste momento, sinta o peso de suas reações, a raiva que explode, a dor que perdura, o medo que sussurra. Que história você está contando a si mesmo? É o mundo que o perturba ou as sombras internas? O trabalho da sombra não é um destino, é uma jornada. Um desvendar silencioso do inconsciente, uma alquimia suave que transforma a dor em poder. Jung disse uma vez: o privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é. E se esse privilégio começar enfrentando o que você escondeu? E se o caminho para a liberdade não estiver em controlar a tempestade, mas em se tornar a quietude sob ela? Ouse observar, refletir, liberar. O que você poderia descobrir se parasse de reagir e começasse a ver de verdade? Ao explorar as sombras de sua mente, você começa a aprender a alquimizar suas emoções. Você começa a ver que suas reações estão muitas vezes ligadas à sua necessidade de controle. Mas e se você pudesse liberar essa necessidade? E se, em vez de tentar dominar cada resultado, você aprendesse a se render ao fluxo da vida? O que aconteceria se em um determinado dia você simplesmente se soltasse? Não de seus bens, não de seus sonhos, mas das correntes invisíveis que o prendem ao controle. Imagine-se à beira de uma decisão. Suas mãos cerradas, sua mente acelerada, tentando prever o que vem a seguir. Você já se perguntou o que se desdobraria se você liberasse esse aperto? Não por derrota, não por desespero, mas por uma necessidade silenciosa de se render ao desconhecido. A maioria das pessoas não ousa imaginar, mas a rendição tem um poder estranho, quase assombroso. É como se recuar da necessidade de controlar destravasse uma porta para uma realidade que fomos ensinados a temer.
Porque quando você se solta, você não apenas libera seus planos, você desperta algo mais profundo, algo que sussurra uma verdade estranha demais para ser ignorada. Este ato tem um nome: desapego. A escolha misteriosa de se render ao fluxo da vida. Não se trata de desistir, mas de confiar no que você não pode ver. Quando você se apega ao controle, está preso a uma ilusão. Uma crença de que você pode moldar o que está além do seu alcance. Mas e se essa ilusão for o que o impede de viver de verdade? O desapego o convida a entrar no desconhecido, a deixar o universo se desdobrar de maneiras que você não pode prever. É um pensamento arrepiante. E se tudo o que você tem lutado para segurar é o que o está prendendo? O peso do controle é mais pesado do que imaginamos. Cada plano que você fez, cada resultado que você temeu, carrega um fardo que o afasta do presente. É um ladrão silencioso que rouba sua paz, sua alegria, sua capacidade de simplesmente ser. Quando você se rende, esse peso começa a se aliviar. Não de uma vez, mas em sussurros, em momentos de clareza inesperada. Você pode sentir um lampejo de medo, uma pontada de incerteza. Mas por baixo, há outra coisa. Uma liberdade que parece ao mesmo tempo estranha e bela. A rendição não apaga o desconhecido. Ela revela sua magia. E se a própria coisa que você tem evitado é onde reside seu verdadeiro poder? Os filósofos há muito sussurram essa verdade. Lao Tse, o antigo sábio taoísta, via o controle como uma armadilha, uma resistência ao fluxo natural da vida. No Tao Te Ching, ele escreveu: "Quando eu me desapego do que sou, me torno o que eu poderia ser." Para Lao Tse, a rendição não era fraqueza, era sabedoria, uma forma de se alinhar com o Tao, o ritmo misterioso do universo. Ele acreditava que o controle cria tensão, uma luta contra o que é, enquanto o desapego nos liberta para fluir com o que poderia ser. Essa ideia desafia tudo o que nos foi ensinado, que a força reside em segurar, não em soltar. E se Lao Tse estivesse certo? E se a rendição for a chave para uma verdade mais profunda? O mistério da rendição é mais profundo do que pensamos. Quando você se solta, não apenas libera sua necessidade de controlar, você abre uma porta para o desconhecido. E o desconhecido é um lugar estranho, um reino onde a realidade não segue as regras que estabelecemos. A física quântica nos diz que o universo é imprevisível, as partículas existem em múltiplos estados, seus caminhos incertos até serem observados. E se sua mente funcionar da mesma maneira? E se toda vez que você tenta controlar, você limita o que é possível? A rendição convida a uma espécie de magia, uma chance de ver o que se desdobra quando você para de escrever o roteiro. Que forças estranhas podem despertar quando você libera seu aperto? Este ato de rendição tem um efeito cascata, não apenas em você, mas no mundo ao seu redor. Quando você se solta, você muda a energia de seus relacionamentos, suas interações, sua própria presença. Os outros podem sentir sua ausência, não porque você partiu, mas porque você mudou a dança. Eles confiaram em seu controle, sua previsibilidade para ancorar a deles. Quando você se rende, você os força a enfrentar suas próprias ilusões, sua própria necessidade de controle. É uma verdade assombrosa. Seu desapego não apenas o liberta, ele revela as correntes que os outros não veem. O que acontece quando eles não podem mais se apoiar em seu controle? Vamos virar o espelho para você. Como é se segurar com tanta força? Os planos que você fez, os resultados que você temeu. Quão pesados eles se sentem em suas mãos? A rendição é uma escolha, mas também é um desafio.
Pede que você confie no que não pode ver, que libere o que você tem se apegado, que entre no desconhecido sem um mapa. Talvez você tenha sentido essa atração pelo controle, a necessidade de saber, de prever, de gerenciar. E se essa necessidade for o que o impede da magia do que poderia ser? E se a verdade mais estranha for que a liberdade reside em se soltar? Convido você a refletir. O que você está segurando que poderia liberar? Que ilusões de controle o mantêm longe do desconhecido? A rendição não muda apenas você. Ela muda como você vê o mundo. Imagine uma manhã tranquila, sua respiração constante, seu café esfriando, o mundo ainda adormecido. Você está segurando uma preocupação, um medo, um plano tão apertado que dói. Agora imagine isto. Você o libera. Deixa-o flutuar como uma folha em um riacho. Como é isso? Os estoicos, aqueles antigos buscadores de sabedoria, chamavam isso de apatheia, uma liberdade das paixões que nos prendem, uma quietude sob a tempestade. Epicteto, um homem que conheceu o sofrimento, sussurrou: não são as coisas que nos perturbam, mas nossos julgamentos sobre elas. E se ele estiver certo, e se o peso que você carrega não for a coisa em si, mas a história que você contou a si mesmo, a história que diz que você deve controlar, você deve saber, você deve vencer. O desapego no coração estoico não é frieza, é clareza, um desembaraçar suave dos fios que o prendem ao que você não pode segurar. É o temor de estar diante de um universo vasto demais para ser compreendido e a crítica de uma mente que ousa pensar que pode. Agora, respire mais fundo. Sinta a atração do desejo. Talvez seja um desejo por aprovação, um medo do fracasso, uma necessidade de ser visto. Os budistas chamavam isso de tanha, a sede que nos prende ao sofrimento, e eles ofereciam nekkhamma, uma renúncia, um deixar ir. Imagine o Buda sentado sob a árvore Bodhi, sua respiração um ritmo, seu coração um espelho. Ele viu que cada apego, cada necessidade de controlar é um sussurro do ego, uma sombra que confundimos com a luz. E se você deixasse essa sombra desaparecer? E se você entrasse na corrente, não para lutar contra a sua corrente, mas para flutuar, levado por um fluxo que você não pode nomear? Há uma quietude aqui, um silêncio que zumbi com possibilidades. É o espaço onde o medo se suaviza, onde o coração aprende a confiar. Se isso ressoa, deixe um comentário com esta frase: eu me rendo à dança. Escreva se sentir o impulso de se soltar, de confiar no mistério. E se ainda não o fez, inscreva-se no canal. Estamos mergulhando mais fundo nas verdades estranhas que nos transformam. Mas não é sem seu fio, uma crítica do eu que se apega, um aviso do sofrimento que vem quando nos recusamos a liberar. Então, faça uma pausa. Sinta o peso que você carregou, os planos, os medos, as histórias. O que significaria deixá-los de lado, não como uma perda, mas como um presente? Estar diante do desconhecido, não com um mapa, mas com as mãos abertas. O que você poderia se tornar se ousasse se render? Não ao desespero, mas ao mistério que respira sob tudo. À medida que você aprende a se soltar e a confiar no desconhecido, algo notável começa a acontecer. Sua mente se abre para novas possibilidades e você começa a acessar camadas mais profundas da consciência. É como se, ao liberar seu aperto, você permitisse que forças estranhas despertassem de dentro. Todos nós já sentimos isso.
Talvez você estivesse olhando pela janela, perdido em pensamentos. Talvez estivesse desenhando em um caderno, as ideias fluindo sem controle. Talvez estivesse acordado à noite, a mente vagando para além das paredes. De repente, acontece uma mudança fugaz, uma quebra das linhas retas que nos ensinaram a seguir. Você sente algo vasto, algo de outro mundo, e percebe que o mundo que você conhece pode ser apenas uma sombra do que realmente existe. Ninguém mais parece notar. Todos estão presos em suas rotinas, suas pequenas caixas de pensamento arrumadas, enquanto você vislumbra um palco sem bordas, sem roteiro, apenas cortinas infinitas se abrindo para o infinito. Essa sensação tem um nome: a mentalidade multidimensional. A súbita consciência de que sua mente não está confinada a uma única trilha, mas dança por reinos estranhos demais, selvagens demais, para serem definidos. Pense nas pessoas por quem você passou hoje. Seus passos apressados, suas telas piscando, suas vozes se misturando em estática. A mente de cada um zumbi, perseguindo prazos, enquanto a sua começa a vagar por lugares que eles nunca ousariam olhar. E se cada pensamento, cada centelha de imaginação se conectar a algo maior? E se este teatro da mente não tiver paredes, nem teto, apenas uma teia extensa de dimensões invisíveis? O que é essa teia? Quão reais são os limites que traçamos em torno de nossos pensamentos? A ilusão linear. A maioria de nós assume que nossas mentes funcionam em linhas retas, do ponto A ao ponto B, de causa a efeito. A realidade empilhada ordenadamente como tijolos em uma parede. Parece seguro, óbvio, normal. Mas e se for um truque? E se a mente não for um trem em um trilho, mas mais como um receptor sintonizando frequências que ele organiza em um mapa? Ao longo da história, os pensadores questionaram essa imagem arrumada. O próprio Albert Einstein dobrou nosso entendimento, mostrando o espaço-tempo como um tecido que se torce e se dobra sob o peso do pensamento. Ele não parou na física. Ele insinuou algo mais, dizendo: a imaginação é mais importante que o conhecimento, pois o conhecimento é limitado, enquanto a imaginação abrange o mundo inteiro. E se a imaginação não for apenas uma ferramenta, mas uma porta para dimensões que fomos treinados para ignorar? A mente linear nos diz que há um caminho, uma verdade, uma realidade. Mas saia dessa trilha e coisas estranhas começam a acontecer. As ideias colidem, o tempo escorrega e as paredes do possível se desfazem como areia. Se o universo de Einstein dança através das dimensões, por que sua mente não pode? E se a realidade não for uma linha, mas uma sinfonia, e você estiver apenas ouvindo as primeiras notas? Além do véu, vamos mais longe. Imagine-se em um quarto sozinho, olhando para uma parede em branco. Você fecha os olhos e, de repente, essa parede se dissolve. Formas giram, cores sangram e uma paisagem se desdobra. Não fora de você, mas dentro. Isso não é sonhar acordado. É outra coisa, algo vivo. A mentalidade multidimensional diz que isso não é aleatório. É um vislumbre de um reino além do físico, onde o pensamento dobra a própria existência. Mas aqui está o porém. Se sua mente pode saltar assim, o que a está impedindo? A sociedade nos diz para ficar na linha, pensar pequeno, colorir dentro das bordas. No entanto, no momento em que você se liberta, as regras mudam. Um problema que você não conseguia resolver se desenrola em um piscar de olhos. Um medo que o dominava se dissipa na névoa. É como se quanto mais você estica sua mente,
mais o mundo se estica com você. E se isso não estiver apenas na sua cabeça? E se toda vez que você imagina, você está acessando algo real? Um tecido que se entrelaça por todos nós. O espaço-tempo de Einstein não era estático. Ele se flexionava, ele fluía. Talvez sua consciência faça o mesmo, alcançando além do que você pode tocar ou ver. Imagine cada pensamento que você já teve como um fio, se estendendo, se conectando a cada outra mente, a cada outro momento. Não apenas o seu, o de todos. A mentalidade multidimensional sugere que não somos artistas solo em pequenos holofotes, mas jogadores em uma orquestra cósmica, cada nota ondulando por um palco infinito. Isso não é fantasia, é possibilidade. A ciência apoia isso de sua maneira estranha. O emaranhamento quântico mostra partículas ligadas por vastas distâncias, seus estados mudando em sincronia, não importa a que distância estejam. Se as partículas podem fazer isso, por que não os pensamentos? E se sua imaginação estiver emaranhada com algo maior? Algo que desafia as regras a que nos apegamos? John Wheeler, o físico que deu nome aos buracos negros, disse uma vez: vivemos em um universo participativo. Ele quis dizer que a realidade não é fixa. Ela responde ao que pedimos a ela. Sua mente, quando se liberta, pode não apenas ver o mundo, pode moldá-lo. Cada salto de pensamento, cada ideia selvagem pode ser um ponto em uma tapeçaria que todos estamos tecendo juntos. O lado profundo da mente. Mas é aqui que fica assustador. Se sua mente é multidimensional, o que está assistindo quando você não está? Se a imaginação toca o infinito, quem está do outro lado? O quarto em que você está parece sólido, mas feche os olhos e ele se foi. Os pensamentos que você persegue parecem fugazes. Mas e se forem ecos de algo eterno? O panpsiquismo, uma teoria de que tudo, até a menor partícula, contém uma centelha de mente, sussurra uma ideia arrepiante. Talvez o universo também esteja pensando. Talvez toda vez que você estica sua mente, ele se estica de volta, observando, esperando, tecendo sua história na dele. E se a mentalidade multidimensional não for apenas sua, mas compartilhada por tudo o que existe? Isso levanta uma questão. Se seus pensamentos podem vagar sem limites, o que os impede? É medo, hábito ou outra coisa? Uma força que não nomeamos. Quanto mais você explora, mais estranho fica. Uma memória pisca e, de repente, é mais nítida que o presente. Um sonho persiste e você jura que não foi apenas um sonho. O espelho cósmico. De volta àquele momento, olhando pela janela, desenhando, deitado, acordado. Você sentiu a atração de algo vasto. A mentalidade multidimensional diz que essa atração é real. Cada mente pela qual você passou, cada centelha que você acendeu, se conecta a uma teia que não podemos compreender totalmente. Aqui está a reviravolta. Não estamos separados desta teia. Somos fios nela. Nossos pensamentos, nossas perguntas, nossos saltos não apenas refletem a realidade, eles podem dobrá-la. O universo nos olha de volta, um espelho de faces infinitas, e talvez, apenas talvez, estejamos olhando para nós mesmos. Isso não é ciência estabelecida, é uma fronteira, uma borda selvagem onde a teoria encontra a maravilha. Não temos todas as respostas. Talvez nunca teremos. Mas a estranheza é o ponto. A mentalidade multidimensional não promete clareza.
Ela oferece possibilidade, uma chance de ver além das linhas que traçamos. Então, da próxima vez que você sentir essa mudança, essa quebra do comum, não recue. Aproxime-se. Pergunte: o que há lá fora? O que há aqui dentro? As respostas podem ser mais estranhas do que você pensa e mais próximas do que você imagina. Nesta era digital, essa estranheza se emaranha. Nossas telas prometem conexão, mas nos acorrentam a rolagens intermináveis, afogando os saltos selvagens da mente em uma inundação de ruído. E se as ferramentas destinadas a nos libertar forem as novas fronteiras? Os algoritmos nos alimentam com ecos de nossos próprios pensamentos, nos prendendo em um loop que não podemos ver. A mentalidade multidimensional luta para romper. No entanto, quanto mais nos conectamos, mais difícil fica se desconectar da máquina. Mas e se a chave estiver dentro? Afaste-se, desconecte-se e acesse a fonte crua e desimpedida onde sua mente brilhou pela primeira vez, mais perto do infinito do que qualquer circuito pode alcançar. Obrigado por explorar a mente surreal comigo. Por favor, inscreva-se e dê um like no vídeo. Até a próxima, nos vemos na próxima dimensão.